nós adorarmos ao Senhor de forma que nós sabemos que a nossa vida tem um propósito, que a nossa vida pertence a esse Deus que nos cuida, que nos dá esse alento de poder viver com Ele todos os dias. Enquanto vou ministrar louvor aqui, o Ministério de Louvor, eu lembrava do quanto eu amo o Senhor. Se eu pudesse todos os dias, de todos os domingos, vir aqui e só declarar o quanto eu amo o Senhor, eu faria isso. E eu lembrava, não sei se algum de vocês lembra, ou se chegou a conhecer, ou eu que estou ficando muito velho, Oséias de Paula. Alguém já ouviu falar? Ninguém? Ah, tem uns da minha área ali. Oséias de Paula. Eu cresci na igreja e eu escutava os vinil desse rapaz. Meu pai, minha mãe, criaram assim. O Oséias, meu irmão, tinha esses vinis, esses LPs. E eu lembro de uma música que eu nunca esqueci, assim. Ela é Eu Te Amo, o nome da música. E era uma declaração de amor daquele cantor para Cristo. E às vezes eu digo, Priscila, vou botar aqui no YouTube para me escutar. Já vem essa música que era as antigas, né? Porque ela é bem daquele estilo assim, bem sertanejão. Eu sou um cara assim, que eu sou músico, eu gosto de todos os estilos, né? Então, a música ela dizia assim, eu te amo mais do que a abelha ama a flor. São letras muito simples assim, mas que falavam tanto no meu coração, que até hoje quando eu coloco eu já começo a chorar. Eu te amo mais do que um exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que tudo, mais do que um cego possa ansiar ver a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. E eu acho tremendo a letra dessa música, porque ela expressa da forma mais simples o amor de uma pessoa por Cristo. E eu acho tão importante nós lembrarmos disso, que o nosso amor e a nossa paixão por Cristo, ela tem que sempre estar latejando no nosso coração, na nossa mente, todos os dias. E eu gostaria, sentir o Espírito, vamos ver quem é o corajoso. Eu gostaria de chamar alguém que queira dar um testemunho ou contar o quanto ama o Senhor, o quanto tem sentido o cuidado do Senhor. Não é um testemunho de que uma coisa miraculosa aconteceu na tua vida essa semana, mas uma expressão do teu amor pelo Senhor. Só de dizer o porquê que você se sente tão amado por Deus. Há alguém aqui que quer vir aqui dar um testemunho de 1 minuto, rapidinho? Alguém? Quem é o corajoso? Ou só eu que vou dar o meu testemunho? Já veio um lá. Ede. Boa noite, igreja. Estava lá na porta, mas não dá para não falar quanto a gente ama, quanto eu amo Jesus. Em primeiro lugar, eu preciso amar Ele, porque Ele me salvou. Porque o maior milagre que Ele fez na minha vida foi a minha salvação. E eu sempre digo, para quem quiser ouvir, que se Ele não faz mais nada para mim, ainda assim eu louvarei Ele até o fim dos meus dias. Não tem mais nada para falar, já deu, né? Amém. Essa deve ser a maior expressão do nosso ser. Que nós possamos amar o Senhor. Todos os dias lembrar de dizer eu te amo, Senhor. Mais do que a abelha procura uma flor, eu te amo.
Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira dizendo o quanto te amamos, por uma única razão, porque o Senhor nos amou primeiro. Como é bom, Senhor, nós meditarmos sobre isso. E se eu choro na Tua presença, Senhor, e na presença aqui dos meus irmãos, e junto com os meus irmãos, não é de tristeza. Logo mais nós vamos celebrar a ceia, que expressa todo esse amor que o Senhor teve por nós, morrendo a nossa morte, sofrendo o nosso sofrimento, por causa desse amor. E nós te amamos, como a Ede falou, Senhor, aqui. Mesmo que o Senhor não fizesse nada além da salvação, o Senhor mereceria todo o nosso amor. Enquanto vivermos, enquanto tivermos força, nós iríamos te amar, Senhor. Porque um dia o Senhor tocou de uma forma tão diferente no nosso coração, que nada mais tem tanto valor quanto saber que o Senhor é o nosso Deus. Nós oramos, Senhor, te agradecendo por esse amor, Pai, e pedindo que mais uma vez o Senhor fale conosco através da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para falar às nossas vidas, Senhor, segundo a Tua vontade. Assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. E nós vamos estar meditando sobre um texto que é muito conhecido. E esse texto ele vai introduzir o nosso terceiro trimestre aqui na igreja do nosso tema, para que ninguém se perca. E agora começamos esse terceiro trimestre. Nesse trimestre nós estaremos falando sobre como a nossa vida precisa ter um foco, um alvo espiritual. E para que não aconteça que nós venhamos a ser como um carro que a gente pisa lá no fundo do acelerador e ele faz o maior barulho, mas não sai do lugar. Tem alguma coisa errada, não faz a coisa funcionar. E esse texto de 1 Coríntios 9, do versículo 22 até o 27, ele nos ensina sobre essa meta, sobre como corrermos e por que nós corremos assim como igreja. E o versículo 22, todo mundo achou? Amém? Ele diz o seguinte: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Irmãos, Paulo, ele se usa uma metáfora para nos ensinar algo muito importante. Um atleta que se domina para poder chegar e alcançar um objetivo. E ele mostra que a nossa vida precisa ter um objetivo espiritual muito claro. E para que alcancemos esse objetivo, nós
precisamos não depender apenas de nossa habilidade, mas isso vai exigir esforço da nossa parte, vai exigir renúncia, vai exigir que treinemos para alcançar esse objetivo. O versículo 26 vai dizer: assim corro também eu, não sem meta. Na última mensagem que eu trouxe aqui, nós falamos sobre a igreja que devemos ser, ou seja, a igreja que Deus quer que sejamos. E quando eu olhei para esse texto aqui, eu fiquei meditando. Eu percebi que como corpo de Cristo, né? Como membro desse corpo local chamado Terra Nova, eu preciso tomar uma atitude em relação a uma pergunta que é inquietadora para todos nós. Que tipo de atleta eu tenho sido nessa equipe? De que maneira que eu tenho corrido ou competido nessa Olimpíada, nesse lugar? Traduzindo, eu tenho sido um discípulo de Jesus, lutando com todas as minhas forças para que o Evangelho de Jesus continue sendo pregado nessa igreja com pureza e na sua essência. Eu sei aonde essa igreja quer chegar. Eu sei qual é a meta desta igreja, da Terra Nova. Eu tenho corrido a mesma corrida que os membros desta igreja. São perguntas que inquietam o nosso coração quando nós paramos para meditar nelas. Para corrermos bem essa corrida, nós precisamos estar correndo essa carreira com a proposta que Deus colocou para esta igreja. E nós precisamos olhar para esse texto e perceber que há alguns pontos muito importantes para que a gente corra bem essa corrida, para que a gente faça do modo certo. Hoje pela manhã eu escutava uma mensagem e eu achei tão interessante, porque ela falava sobre leis, que a gente pensa que as leis limitam a nossa liberdade, mas essas leis, elas não estão aqui para limitar a nossa liberdade. Quando nós estamos debaixo de uma lei, pode ser a humana, de trânsito, a lei do nosso país em relação a matar alguém, em relação a qualquer coisa, ultrapassar um limite de velocidade, ou usar o cinto de segurança. O cinto de segurança, ele não está ali para tirar a sua liberdade de dirigir. Ele está ali para manter você dentro do carro quando ocorrer uma batida e não te lançar para fora do para-brisa e você perder a sua vida. Então há uma inversão de valores em relação a leis, porque o ser humano, ele não consegue olhar para a palavra de Deus e ver nela uma lei de proteção, mas uma lei de impedimento. E não é. A lei do Senhor foi colocada para que nos protegesse de que algo muito ruim nos acontecesse mais à frente. E quando nós pensamos na corrida que Paulo aqui está expressando, né, que ocorria nessa época, né, os jogos istmicos gregos, nós vemos que ele compara a caminhada cristã, a nossa vida cristã, com uma corrida, com uma luta. E ele diz que nós
precisamos lutar segundo as regras. Tem uma outra versão que fala assim. E eu quero dizer que o tipo de corrida que nós estamos correndo aqui na igreja não foi planejada por mim, não foi planejada pelo pastor Edilson, não foi planejada pela diretoria da igreja. A corrida que corremos foi planejada por Deus. A maneira de se correr essa corrida é planejada pelo Senhor. Isso é tão importante porque nós apenas aceitamos os termos que Deus colocou para que nós fôssemos uma igreja bíblica, uma igreja em submissão à palavra de Deus. E nós estamos correndo. Nós estamos correndo. É dessa maneira. E quando você olha para o texto, você deve pensar em alguns motivos, e aqui eu quero deixar 2 para que você corra bem essa corrida proposta pelo Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro motivo pelo qual corremos a corrida dessa maneira. Versículo 23 diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, somos cooperadores com o Evangelho de Jesus Cristo. Sermos cooperadores com o Evangelho expressa tudo o que Paulo sentia de gratidão por Cristo já haver salvado a vida dele de uma forma miraculosa. Ser cooperador de Cristo demonstra o quanto você é grato por aquilo que Cristo fez na tua vida e o quanto você acredita nesse Evangelho. E eu imagino e vejo Paulo dizendo essas frases que são tão tremendas. Ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo o que eu faço tem a motivação do Evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que Paulo fazia, ele fazia com a motivação do Evangelho. E isso é um exemplo tremendo para nós. É um exemplo de como nós devemos correr a corrida que Cristo propôs para nós como igreja, até chegarmos na glória eterna. Essa é a meta. Chegarmos à glória eterna e ouvir do Senhor: bem-vindo, benditos de meu Pai. Está aqui, eu preparei tudo isso para vocês. Que meta nós temos? É uma meta tremenda. E Paulo entendia isso. Tudo na vida dele perdeu o sentido quando ele encontrou o Evangelho de Cristo. Agora, todo o resto só fazia sentido se ele fazia em prol do Evangelho de Jesus. Paulo passava tempestades em navios. Não era nem o Titanic, nem aqueles navios aí que são os resort dentro, né? Não são. Eles iam para o fundo do mar mesmo, em tempestades. Mas ele ia no meio de um navio, no meio do mar, com um navio, por causa do Evangelho de Jesus. Ele andava quilômetros a pé. Não só Paulo, mas todos os que amaram o Senhor, por causa do Evangelho. Paulo trabalhava fazendo tendas por causa do Evangelho. Alguém pretendia criticar Paulo porque ele estava lá no meio dos judeus, e quando eles percebiam, Paulo estava lá porque ele queria ganhar alguém através do Evangelho de Jesus. Tudo por causa do Evangelho. O que eu estiver fazendo nessa vida
tem que ser por causa do Evangelho. A maneira com que eu corro também deve ser de uma forma dita pelo próprio Evangelho. Não é da maneira que eu acho que eu tenho que correr. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei tão tremendo, por causa da maneira como nós podemos viver o Evangelho. E nós esquecemos. É tão simples você impactar pessoas quando você faz por causa do Evangelho. É muito antigo esse vídeo. E ele fala de um quadro que teve no Fantástico, era Chefe Secreto. Talvez você já tenha até visto. Mas preste atenção, vou pedir para a Leite colocar então o vídeo ali. Quem apague a luz, faz favor ali. Segunda-feira chegando. Tá no clima do fim de semana, bate aquela tentação de dar uma enrolada básica no trabalho amanhã. Cuidado, hein? Vai que tem um novato meio esquisito de olho em você. Hoje outro executivo vai se disfarçar para descobrir o que acontece de verdade na empresa que ele comanda. Ele vai ser o novo chefe secreto. Vou ficar uma semana trabalhando na empresa, disfarçado. Depois ele vai ser caracterizado, vai estar deixando crescer a barba. Exatamente. Essa barba aqui eu estou contando isso. Pedro Schivali vai trabalhar em 4 setores diferentes, no papel de um funcionário recém-contratado, que está passando por treinamento em várias unidades da empresa. Agora só faltam os últimos detalhes para Pedro Schivali ganhar uma nova identidade. Eu sou o Eduardo. Durante as gravações, nós vamos ser apresentados como uma equipe contratada para fazer um vídeo institucional da empresa. Aí que eu coloco a hora. Tá. Agora só. Tá, descarregar. Tá, vamos ver tamanho. 16, 2. Tá. Aí ele saiu 16 e 39. Como é que é? Inventa uma hora aí. Vira uma bagunça, chefe. Eu perguntei pra ele, você sabe para que serve esse tempo? Não sei não. É porque não pode gerar um indicador de tempo de permanência no veículo dentro do terminal. É motivo da nossa gestão. Tenho a impressão é que o funcionário está fazendo alguma coisa que pediram para ele fazer, mas ele não sabe bem para que serve, então está fazendo do jeito que ele pensa que deve ser feito. Acabei dormindo em cima da trans e acabei batendo na estrutura. A trans é a transpaleteira, esse carrinho que aplica pilota. Você dormiu batendo na O Pedro está rindo agora, mas na ocasião foi ele quem assinou a suspensão da briga. Ela poderia ter atingido outro funcionário ou se machucado. A direção pensou até em demitir. O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Já vai montando nos outros, vai colocando uma cunha para cada um disso. Você pode ficar com companheiro de sol, travando com companheiro. Eduardo, vem cá. E lá vem pronto. Sempre ficar ligado que às vezes você parece que disparou, mas não saiu do prego. Tá bom, prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega alguém danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego. A parte que ele está tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele faz o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje
Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Você quer fazer alguma coisa, procura fazer o que você vai fazer para Deus. Vai fazer sempre ser melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja do frequenta. Trabalho com ação social, que faz ex-usuário de droga, entendeu? Uma história maravilhosa, ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. E realmente é um exemplo tanto de vida quanto profissional. Uma frase que você falou que me ganhou no mundo. Você quer fazer alguma coisa, procura fazer o que você vai fazer para Deus. Vai fazer sempre ser melhor. Uma pessoa que pensa nisso faz as coisas com amor. Podemos furar a próxima. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, jogo de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? Porque senão que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa, a gente está no caminho certo. Amém, irmãos? Tudo por causa do Evangelho. Irmãos, tudo o que fizerdes, faça como se fosse para Deus. Que princípio simples, se a gente quiser aplicar. O temor do Senhor na vida deste rapaz fez com que ele fosse promovido 5 vezes em 3 anos. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós somos cooperadores do Evangelho. O que o Senhor quiser fazer mais depois, Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Irmãos, como a gente está correndo essa corrida? Como a gente está correndo a corrida proposta por Cristo na nossa vida? Eu preciso ser um cooperador com o Evangelho de Jesus para que eu chegue ao final dessa corrida e ganhe o prêmio, que é uma coroa que não perece, ela não se estraga. No trabalho, no meio dos amigos, no colégio, na faculdade, enquanto eu estiver de férias, corra essa corrida. Tudo o que você fizer pode ter a influência e pode ter a expressão do Evangelho de Jesus na tua vida. E isso acontece se você for um discípulo de Jesus que compreendeu que quando você entregou a vida para Ele, agora você tem um foco. E esse foco é terminar a carreira que o Evangelho propôs para você. E agora eu pergunto, irmãos, e se em vez daquele chefe fosse Jesus? E se em vez daquele rapaz fosse você? E se em vez de uma empresa fosse uma igreja? A igreja a qual você se congrega? Como Cristo iria te achar servindo? Botando qualquer hora ali, dormindo no trabalho, no serviço do Senhor? Jesus acharia no teu coração o mesmo sentimento de Paulo, o de ser um cooperador com o Evangelho de Jesus Cristo?
o de cooperar com a missão dessa igreja? São perguntas que só você pode responder. Só você, meditando a respeito do seu coração, como ele está diante de Deus, é que você vai responder. Houve um tempo em que as pessoas iam para a igreja com o intuito de fugir do inferno. A pregação era só em direção ao salve-se do inferno. E as pessoas vinham por medo. As pessoas vinham por causa de um motivo que é vil. Quem sabe o motivo mais vil para vir à igreja é a fuga do inferno. E eu acho tremendo porque quando Deus chamou você para participar de uma igreja local, Ele chamou você não para fugir, mas para fazer parte de um exército. De um exército com uma missão. A missão de cooperar com o Evangelho de Jesus Cristo. Foi para isso que Ele te chamou. O discípulo de Jesus, ele é chamado para fazer parte desse exército. Um exército que diz, que a palavra de Deus diz, que vai invadir as portas do inferno. Um exército não fica parado. O inferno não vem contra você, é você quem vai contra ele. As portas do inferno estão lá, segurando vidas. E nós fazemos parte do exército que vai ter que abrir essas portas e arrebatar alguns do fogo, como diz Judas. É para isso que nós fomos chamados, não para fugir, não para se esconder. E eu acho tremendo porque algumas histórias impactam o nosso coração quando a gente começa a estudar a história de cristãos do passado. Mas há uma história de uma muçulmana. Ela não se converteu. Ela adorava Alá, que é o Deus deles. Alá não quer dizer o nosso Deus. Alá significa Deus, mas não é o nosso Deus. E ela era uma muçulmana radical. E algumas igrejas até usam essa frase dela, essa oração dela, mas nem sabem que é uma oração muçulmana. Mas o ensinamento que a oração dessa mulher fez, ou nos traz, é impactante. O nome dessa mulher era Rabia al-Adawiya. Você pode procurar e você vai ver que ela era uma muçulmana radical. E ela orou assim: se eu te adorar por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te adorar por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar por causa de quem tu és, não escondas de mim a tua face. Que oração, meus irmãos. Que devoção. Irmãos, se vocês meditarem sobre isso, se nós começarmos a servir a Deus por quem Ele é, nós faremos tudo por causa do Evangelho. Tudo por causa daquilo que Cristo nos manda fazer. Tudo o que vivemos nessa terra será ou terá como centro o Evangelho e a nossa cooperação com Ele. Tudo. Foi esse o legado que Cristo nos deixou, o Evangelho. Preguem esse Evangelho a todas as nações. Segundo motivo, meus irmãos, para andarmos como igreja da maneira que andamos. Versículo 26.
Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Corremos assim porque a meta já foi estabelecida por Cristo. Irmãos, quando nós insistimos em algumas coisas aqui na igreja, muitos têm ideias. Falei isso na última pregação. Teríamos, quem sabe, temos 120 membros, teríamos 120 igrejas aqui dentro. Ideias de como se fazer uma igreja. Mas, irmãos, Cristo estabeleceu como a igreja deve andar. Está tudo aqui. Você pode olhar, você pode pesquisar, você pode se esbaldar nessa palavra. E nós acharemos como igreja, como uma igreja bíblica deve ser. Você pode procurar ser uma igreja meio bíblica e uma igreja meio tua ideia. Mas aí já não é igreja bíblica. Irmãos, tudo o que queremos é que o Evangelho de Jesus se espalhe nessa cidade. E não vai ser eu trazendo pessoas até aqui para diverti-las, para fazer com que as pessoas se sintam sempre bem. Eu, ouvindo Jonas Madureira, um tempo atrás, ele fala uma coisa muito interessante que ele diz. Conta o testemunho de que uma pessoa, um irmão chegou para ele e disse: pastor, eu falei de Jesus e eles ficaram bravos comigo, eles me magoaram, né? Daí ele disse: tá, mas irmão, eles te bateram, eles te fizeram alguma coisa assim? Disse, não, mas eu fiquei triste porque eles me ofenderam. E ele, o pastor disse: mas meu irmão, você queria o quê? Você está pregando o Evangelho de Jesus. A resposta do Evangelho para quem não quer receber o Evangelho vai ser te ofender mesmo. Ou você acha que ele vai pegar e vai dizer: ó, coitadinho, você acabou com 30 anos de espiritismo na minha vida, e ele vai te agradecer por isso? Não. O Evangelho sempre vai ter uma resposta. Ou a pessoa se quebranta e entrega a vida para Jesus, ou você vai ser ofendido. Eu contava para um irmão aqui, quando nós estávamos lá em Chiapeta evangelizando todo final de semana. Vocês acham que eu recebi sim? Todas as vezes? Ou metade das vezes? Não. 90% das casas que eu bati fecharam a porta na minha cara. Eu já tenho a minha religião. Sou católico e vou morrer católico. Isso anula eu ser cooperador do Evangelho de Jesus? Nunca. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus através de nossas vidas. A nossa missão é dizer: eis-me aqui, usa-me. Usa-me, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo, como uma ponte para os perdidos virem até ti. Me usa. E é assim que nós devemos entender. A meta foi estabelecida por Cristo. Os socos no ar não derrubam adversários. Para ser um campeão mundial de boxe, não adianta você ficar lá lutando ou treinando, dando socos no ar. Um dia você vai ter que entrar no ringue e enfrentar um adversário e vai ter que acertar os socos. Essa é a meta. Para ser um corredor nas Olimpíadas e ganhar uma corrida, você tem que treinar e você tem que um dia se alistar e ir lá e correr a corrida. Senão você não tem chances de ser um vencedor. Às vezes na vida cristã nós pensamos que nós podemos ser conduzidos, como a música diz,
A música secular diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente vai correndo conforme a correnteza nos leva. Irmãos, não é assim. Não é assim. O Evangelho, ele tem diretrizes muito claras. Se nós queremos que o Evangelho transforme a vida de alguém, nós temos que assumir o nosso papel de igreja. E infelizmente tem muitos crentes correndo a vida cristã sem meta. E chega um momento em que eles veem as coisas dando errado, eles ficam dando socos no ar. E aí ficam se questionando por que nada dá certo na vida. Socos ao ar. Correndo sem meta. Nós precisamos entender que o exemplo de Paulo é muito interessante, porque ele nos dá a meta e ele também explica a maneira que nós devemos correr para alcançar essa meta. A meta que Paulo coloca: chegar ao fim e ganhar a coroa. O modo, a maneira de correr a corrida para que chegamos à meta, ganhar a coroa, dominando a si mesmo. É isso que o texto fala. A meta para atletas profissionais não foi estipulada há um mês atrás ou há um ano atrás. A preparação para uma Olimpíada, ela começa desde criança. Eles treinam para chegar a um momento na sua vida e ganhar uma medalha com o objetivo de ser campeão. E esses atletas do texto aqui, que Paulo está se referindo, nesses jogos istmicos, né, que acontecia também em Corinto, essas competições, eles passavam anos e anos treinando para fazer essas corridas, esses jogos, e era uma corrida feita para ganhar uma coroa de ramos de pinheiro. Ramos de pinheiro. Essa era a glória dos jogos. Uma coroa feita de ramos de pinheiro. E hoje não é diferente, meus irmãos. Da mesma forma treinam anos desde pequenos para ganhar uma coroa ou ganhar uma medalha e um prêmio em dinheiro. Nessas Olimpíadas que teve lá dos Estados Unidos, é bem interessante, porque as medalhas que eles ganharam estavam se corroendo. Corruptível. Tiveram que mandar aqui para o Brasil para trocar de novo as medalhas. Irmãos, o que é mais preocupante na nossa vida é quando nós corremos, alguns de nós correm a corrida dessa vida mais preocupados em ganhar uma coroa de ramos de pinheiro do que a coroa da vida, do que aquela coroa que Paulo fala. Parece que nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas a meta de vida não mudou. Parece que a meta minha da vida é possuir a vida mais confortável possível aqui nessa terra. Nos matamos trabalhando, nos matamos estudando, nos matamos enchendo de atividades o nosso dia a dia, para conseguir uma coroa feita de dinheiro, de ramos de pinheiro. Irmãos, e a corrida proposta pelo Evangelho? Se sobrar algum tempo eu corro em meio a tudo isso. A meta que nós devemos ter na nossa vida é dizer o que Paulo disse no fim da sua. Paulo, quando disse isso, ainda não sabia de como chegaria ao fim. Mas lá em Timóteo ele chega e diz: eu já
estou sendo oferecido por libação. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da vida está reservada para mim. Eu sei disso, porque eu corri segundo as regras, porque eu cheguei ao fim. Eu fui um cooperador do Evangelho. Irmãos, esse tem que ser o anseio da tua alma. Essa é a meta de todo discípulo de Jesus. Chegar ao fim e saber que viveu o mais próximo possível da vontade de Deus. Mas e agora? Como é que corremos essa corrida? Como? Paulo nos ensina. Como lutamos essa luta? Correndo dentro das linhas e não desferindo golpes ao ar. Golpes ao ar não vão fazer você vencer essa batalha da vida cristã aqui na terra. Mas então, para onde direcionamos os nossos golpes, que antigamente eram para o ar? Versículo 27 diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esmurro o meu corpo. Um atleta em tudo se domina. Quer chegar ao final dessa carreira estipulada pelo Evangelho de Jesus? Domine a si mesmo, esmurre o seu corpo e sujeite-o ao Espírito Santo. É assim que você vai vencer essa carreira, essa corrida. É assim que você vai chegar no final e vai alcançar a coroa da vida. A maior luta do homem não é contra o diabo. Olha a heresia do pastor Enéas. Irmãos, a maior luta que você tem é contra a sua própria carne. É contra a sua vontade. O diabo usa essa tua vontade, porque ela diz: nós somos engodados pelo nosso próprio desejo. E aí sim o pecado começa a entrar em nossa vida, porque o diabo se usa desse desejo pecaminoso na tua vida e faz você servir a ele em vez de servir a Cristo. A maior luta que temos é contra a nossa vontade. Às vezes nós passamos tanto tempo servindo em ministérios na igreja e a coisa não engrena. Nós não conseguimos ver ir para frente. Será que nós não estamos dando socos ao ar? Será que nós não estamos correndo sem meta? Esquecemos a meta do Evangelho? E nós como igreja, irmãos, queremos voltar a essa essência. Nós temos uma meta e nós precisamos restabelecer as nossas mãos na vontade de Deus, para servi-lo conforme a vontade de Deus. E sabe, irmãos, será que nós não desfocamos às vezes? Tiramos o foco do alvo, que é Cristo, e passamos a focar nas nossas ideias e filosofias de o que eu deveria fazer dentro da igreja, em vez de eu ouvir a voz de Deus dizendo: eu quero te usar nesse lugar ou naquele lugar. Vamos lá. Não tem mais eis-me aqui. Tem, eu não gosto. Eu não sei. Irmãos, nós precisamos ouvir a vontade de Deus mais claramente no nosso dia a dia. E isso vem através da intimidade com Deus. Quando eu estou lutando
no meu ministério, no ministério que Deus me deu, na igreja, que Deus me colocou, os socos eles não podem ser direcionados ao ar, e muito menos a outros, a irmãos, a cooperadores do Evangelho. Os socos devem ser direcionados para mim mesmo. Um atleta em tudo se domina. Paulo, para chegar e falar combati o bom combate, ele primeiro teve que dizer: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu não sirvo à vontade da minha carne. É a minha carne que está sujeita ao meu espírito, porque esse meu espírito está sujeito ao Espírito de Deus. Irmãos, quando não damos mais socos ao ar e direcionamos esses golpes para dominar a nós mesmos, nós estamos nos qualificando para alcançar o objetivo dado por Deus para esta igreja ou para qualquer lugar onde nós estivermos. Colossenses 3, versículo 5 diz assim: façam morrer toda a vossa natureza terrena. Façam morrer. Esmurrem o corpo de vocês. A vontade de vocês deve estar submissa à vontade de Deus. Irmãos, como isso é importante. Há muitos conceitos, há muitas ideias que giram em todo lugar. É tão fácil você ouvir o pastor lá do outro lado do mundo. Mas por que é tão difícil nós separarmos tempo para nos dedicarmos à palavra de Cristo? É aqui que você vai entender a vontade de Deus para a tua vida. É aqui. Com tudo isso que nós meditamos, irmãos, nós precisamos entender que a nossa igreja, ela tem um propósito. Ela entendeu a meta do Evangelho de Cristo. Ela entendeu a respeito de Jesus em nossa vida. Ela entendeu. E você deve compreender isso. Nós não podemos correr de qualquer jeito. Nós não podemos simplesmente pegar aquilo que o Senhor nos deu e enterrar, esperando que Ele aceite isso. Nós temos que correr essa corrida até o fim. Ou você acha que aqueles dois que ganharam, um ganhou 5 talentos, o outro ganhou 2, da parábola que Jesus contou? Você acha que eles não tiveram que se esforçar para produzir mais 5 e mais 2? Vocês já acham que eles saíram ali na esquina e produziram mais 5 talentos? Não. Eles tiveram que se esforçar. Eles tiveram que esmurrar os seus próprios corpos, se submeter à vontade de Deus para produzir mais 5 talentos e dizer: Senhor, aqui ó, os 5 que você me deu e mais 5 que eu me esforcei e consegui produzir. É muito mais fácil você pegar aquilo que Deus te deu e enterrar e dizer: eu não vou mexer nisso. Irmãos, se algum dia você enterrou algum talento, alguma moeda que o Senhor te deu para produzir, se Deus te colocou nesta igreja e você enterrou aquilo que o Senhor te chamou para fazer, desenterre. Desenterre. Há tempo.
há tempo até que o Senhor venha. O Senhor entregou aqueles talentos para aqueles homens e disse: eu estou indo, produzo, um dia eu volto. Irmãos, eu tenho plena convicção de que o Senhor entregou para vocês algo. Se você enterrou, desenterre. Corra uma corrida com meta. Corra uma corrida, porque ainda há tempo de ser um cooperador com o Evangelho de Jesus Cristo. Não foi por acaso que Deus te colocou aqui. Não foi por acaso que você chegou a este lugar e Deus disse: é aqui que eu quero te usar. Você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. E é nesse lugar que Ele pode fazer muito mais do que você espera ou sonha fazer. Eu sempre conto a história de quando eu recebi um chamado de Deus, assistindo uma fita de um pastor africano, e ele pregava embaixo de uma árvore, naquele meio de deserto africano, a algumas pessoas. E Deus disse para mim claramente: vai ser você um dia debaixo daquela árvore. Aquilo mudou o meu coração. Eu não conseguia ver mais nada do vídeo, eu só via aquela árvore e aquele pregador. E como eu já contei aqui, quando eu estava lá no Pará, e uma das crianças bateu uma foto, quando eu revelei aquela foto depois de um tempo, eu peguei aquilo e eu pregando, dando uma escola dominical debaixo de um pé de manga, eu olhei e Deus falou: foi aqui que eu concretizei aquilo que eu te falei há 15 anos atrás. Irmãos, se a gente correr da forma de Deus, Ele cumpre todos os propósitos dele em nossa vida. Amém? Não foi por acaso que Deus te colocou aqui. Corra segundo aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Nós vamos chegar até o fim para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos chegar e vamos dizer: chegou o meu tempo. Chegou a minha hora, eu combati o bom combate. Eu agonizei, a boa agonia, né? O que quer dizer a palavra combate ali? Agonizei a boa agonia. Cheguei ao final. Sofri. Mas cheguei aqui. A coroa da vida. O galardão que o Senhor tem para mim está preparado. E eu vou receber. Eu vou receber. Irmãos, eu finalizo com um texto. Texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas.
O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Medita, irmão, em todas essas coisas que falamos. Medita, porque Ele está dizendo: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo está muito claro, a sua meta é muito clara, e ele pode seguir nessa carreira lutando conforme as regras, porque ele quer agradar aquele que o chamou para lutar essa batalha. Amém, irmãos? Se coloque de pé, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar e dizer, Senhor, que estamos prontos, Pai, para te servir. É na tua presença, Senhor, que queremos viver de uma forma digna do teu Evangelho, Pai. Precisamos correr essa carreira da forma correta, Pai. Nós precisamos chegar até o fim. Precisamos falar do teu amor, Pai, para que outros consigam entender, Pai, o que o Senhor pode fazer na vida de quem se entrega a Ti. Senhor, que a nossa vida não seja sopros ao ar. Que nós tenhamos como propósito servir ao Senhor de todo o coração. Se algum dos meus irmãos aqui, Senhor, em algum momento da sua vida enterrou aquilo que o Senhor confiou para eles, Pai, que a partir dessa palavra ele possa lembrar de que o Senhor não muda, de que um dia sim teremos que dizer ao Senhor o que fizemos, Pai, mas enquanto a vida em nós e enquanto o Senhor não volta, nós podemos desenterrar esse talento. Nós podemos desenterrar aquilo que um dia matamos e achamos que o Senhor desistiu de realizar através de nós. Ah, Pai, nos ajude, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, sermos cooperadores com o Teu Evangelho. Queremos chegar lá no final e dizer: chegamos ao fim, Pai. Combatemos o bom combate. Vencemos essa corrida. Agora, Senhor, podemos receber a coroa da vida. Nos ajuda, Senhor, a pensar mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Nós somos Teus. E o Senhor pode falar com cada um conforme a Tua vontade e conforme o Teu poder, Pai. Não deixe, Senhor, de maneira alguma alguém sair daqui sem levar no seu coração a Tua palavra, Senhor, inquietadora, que diz: tudo faço por causa do Evangelho, para ser cooperador com Ele. Em nome de Jesus, Senhor, rode o nosso coração para estar na Tua presença e perguntarmos a nós mesmos se temos corrido essa corrida de forma correta, Pai. E assim que meditarmos, Pai, possamos responder ao Senhor, dizendo novamente: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez eu quero ser usado pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Nós vamos estar celebrando a ceia. Então, irmãos, é a primeira vez que eu vou ministrar a ceia aqui, junto com os irmãos.
sabemos que a graça do Senhor, ela nos une como um corpo, o corpo de Cristo. Nós temos um cabeça, nós temos alguém que nos dirige os passos. E o significado da ceia, além de olharmos para todo o sacrifício de Cristo, nós vemos o quanto o Senhor quer a unidade do seu povo. Uma unidade que faz com que nós caminhamos para a mesma meta. Para que nós caminhemos com o objetivo de servir ao Senhor até que Ele venha. E esse momento é um momento de reverência ao Senhor. Porque nós sabemos o quanto custou. Aqui tem o pão e tem o suco, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Ele não se transforma em o corpo de Jesus e nem no sangue. Mas ele é o símbolo da aliança que Jesus fez comigo e com você, a partir daquela cruz. Uma cruz que foi dolorosa e foi no meu e no seu lugar. E Paulo, em Coríntios, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em voga, e dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, a ceia do Senhor tem um significado singular para nós. Lembramos aqui dessa ordenança de Cristo. Esse momento que, como igreja, nós lembramos o sacrifício de Jesus por nossos pecados. Do quanto Ele padeceu em seu corpo e o sangue que Ele derramou por nós nos salvou. E é por isso que a palavra de Deus nos diz para nos examinarmos a nós mesmos, para que a gente saiba o que está fazendo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não devemos participar da ceia se temos mágoas contra irmãos, se temos pecados ainda que não se arrependemos. E este é o momento para nos examinarmos. E se tivermos algo para consertar, você pode consertar aqui mesmo. Se não dá para consertar, você não precisa participar da ceia e achar que você não vai ser salvo. A ceia não salva ninguém, mas ela é um incentivo para que você conserte a sua vida diante do Senhor. E se você crê em Jesus, foi batizado nas águas e está em paz com Deus e com os homens, você deve participar da ceia. Essa é a expressão da unidade que temos no corpo de Cristo. Mas se você não puder hoje, não se preocupe. Você vai demonstrar muito mais reverência ao Senhor se você não tomar a ceia, porque você está reconhecendo que você precisa consertar algo diante de Deus. Isso é reverência. O Senhor quer um coração sincero.
ceia que nós lembramos juntos de que um dia o Senhor vai voltar. O mesmo Senhor que morreu na cruz para nos salvar, também disse: eu vou te buscar, eu vou buscar a minha igreja para um lugar e trazer para um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, e ela sempre estará comigo. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti. Examinamos, Senhor, ele, para que o Senhor sonde o nosso coração. Nós pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que ofendeu, Senhor, o Teu coração, quando deixamos de lado uma vida sincera com o Teu Evangelho. Que em nome de Jesus, Senhor, nosso coração sempre tenha a reverência de saber que todo esse sacrifício, Pai, foi por causa do Teu amor por nós. E assim essa alegria no nosso coração é porque o Senhor nos salvou através do Teu sacrifício. E por causa da Tua ressurreição também temos vida. Morremos com o Senhor, mas ressuscitamos por causa do Teu poder, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar uma música. Lembrando, se você é batizado nas águas, se você está em paz com Deus e com os homens, e se você crê em Jesus Cristo, você tem e deve tomar a ceia. Se coloque de pé enquanto cantamos. Você pode vir à frente, pegar um pão e um cálice e voltar para o seu lugar e aguardar para que tomamos a ceia juntos. Seja bendito seu sangue,
Esse é o corpo e o sangue que é dado em favor de vós. Todos pegaram o pão, aqueles que vão participar. Bem, eu quero chamar a Luísa para estar orando pelo pão e pelo suco. Oh, quão grande é, Senhor, meu Pai. Tu és tão grandioso, Senhor Deus, e quão grande foi a aliança que Tu fizeste com nós, por meio de Jesus, Senhor. E, Senhor Deus, nessa noite nós queremos Te pedir perdão. Um perdão pessoal e um perdão como igreja, pela forma como temos corrido essa carreira, Senhor. Pela forma como temos usado os nossos dons e talentos, Senhor Deus. E, Senhor Deus, diante desse Teu sacrifício e desses elementos que simbolizam o Teu sangue e o Teu corpo, Senhor, nós somos eternamente gratos por aquilo que Tu fizeste. Tu nos deste a salvação. Tu nos presenteias, Senhor Deus, com a presença do Teu Espírito, que tem poder infinito, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, diante daquilo que nós permitimos Tu fazer, Senhor. E nós queremos e desejamos, Senhor Deus, que essa permissão se estenda, Senhor, para tudo aquilo que Tu tem, para além daquilo que pensamos, ou podemos fazer, ou imaginamos, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Mergulhamos em águas tão rasas, Senhor, e a Tua palavra nos proporciona, e o Teu Espírito, profundidades que nem imaginamos, Pai. E é isso que Te clamamos nessa noite, Senhor Deus, faz isso nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos render a nossa carne, o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso espírito totalmente em Ti, Senhor Deus. Termos um novo recomeço, Senhor Deus, com uma alegria, Senhor Deus, porque sabemos e temos certeza, e é isso que vivifica a nossa fé da Tua ressurreição, Senhor. E temos a vitória, Senhor, que possamos andar assim, Senhor Deus, em vitória, porque Tu pagaste o preço por nós lá na cruz. Ó, Senhor Deus, levanta os nossos olhos para Ti, Senhor. Hebreus diz isso, Senhor Deus, que nós fixemos os nossos olhos naquele que é autor e consumador da nossa fé. Não são os nossos sentimentos, Senhor, mas é aquilo que Tu fazes por mediante do Teu Espírito na nossa vida, que faz toda a diferença, Senhor. Que é autor dos milagres, Senhor, que é autor do renovar das nossas forças, que é autor das curas, Senhor Deus, dos nossos traumas, das nossas mágoas. Ó, Senhor Deus, como Tu és tremendo, Senhor, e nós queremos Te agradecer nesta noite. E queremos, Senhor Deus, Te pedir por unidade, Senhor. E estamos diante da ceia, Senhor, para celebrarmos essa unidade que nos dá através do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, que a nossa alegria em Ti, Senhor, seja sempre superior das nossas dificuldades, do nosso dia a dia. Ó, Senhor Deus, alegra-nos como igreja, alegra-nos no Te servir, Senhor. Nos dá esse ensino correto, essa visão correta sobre as coisas. Tira aquilo que está distorcido diante de nós. Mais uma vez eu quero Te agradecer pelo Teu sacrifício lá na cruz, e que a Tua ressurreição confirmou tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, tomamos o pão, bebamos o cálice. Senhor, foi por causa do teu sacrifício que hoje nós temos vida. O Senhor morreu a nossa morte. O Senhor sofreu o nosso sofrimento. E nós só podemos te agradecer, Pai. Te agradecer porque não há amor maior em todo o universo do que o teu amor. Nós nos rendemos a Ti em alegria, Senhor, porque esse amor inunda o nosso coração quando participamos da ceia e lembramos que a Tua morte nos deu vida e muito mais ainda, Senhor. O Senhor nos deu a alegria de dizer que enquanto fizéssemos, enquanto participássemos da ceia, nós estaríamos anunciando a Tua morte até que o Senhor viesse. Maranata, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem buscar a Tua igreja. Todos os nossos planos nós entregamos no Teu altar. Trocaríamos tudo isso por poder ver o Teu rosto, poder ir morar no céu com o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, por poder participar da ceia e ter essa comunhão uns com os outros e com o Senhor, em nome de Jesus Cristo.